Gênesis capítulo 22, versículo 5. Vamos ler nesse momento em nome do Senhor Jesus. Que diz assim a palavra do Senhor. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu, rapaz, iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Então disse, aqui quem está dizendo é Abraão, disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu, rapaz, iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Nas quarta-feira, dentro desse tema, o meu relacionamento com Deus. Desde domingo, quando o pastor Ednei viesse me transmitir esse convite de estar aqui com os irmãos nesta noite, eu comecei a meditar e conversar com Deus aonde entraria para poder estar ministrando nesta noite. E Deus trazia ao meu coração a respeito desse personagem, desse homem de Deus, chamado Abraão. E dentro desse texto, em especial esse versículo 5, que acabamos de ler, Deus me chamou muito a atenção para compartilhar com você nesta noite. Antes de nós entrarmos dentro da história de Abraão e dentro daquilo que o Senhor ministrou ao meu coração para esta noite, eu queria compartilhar antes aqui para os irmãos, quando fala de relacionamento, o que é relacionamento? Primeiro, quando fala de relacionamento é o sinônimo de amizade. Sempre quando fala de relacionamento, vem trazer a respeito disso um sinônimo de amizade. Segundo, quando nós falamos de relacionamento, é um ato de estabelecer uma ligação. Outro fator que nós aprendemos a respeito de relacionamento, quando fala de uma relação de intimidade. Relacionamento, ele representa também esse fator. Outro ponto que nós aprendemos a respeito de relacionamento, que é uma maneira de conviver bem. Ou seja, quando nós falamos de relacionamento, falamos de amizade, falamos de estabelecer uma ligação, fala também de intimidade e também de conviver bem. Mas dentro daquilo que queremos passar nessa noite, que encaixa dentro desses 4 fatores que passei para os irmãos nesse momento, fala a respeito também dessa relação do homem para com Deus, do servo para com seu Senhor. E a história de Abraão, ela encaixa muito dentro disso. Quando nós olhamos para a Bíblia vem relatar que Abraão, ele nasceu, ele vivia ali em Ur dos Caldeus. A Bíblia diz que, em certo momento, um dos seus irmãos viesse falecer, o teu pai viesse colocar no seu coração de sair daquela terra. E a Bíblia relata que ele habitou na terra de Harã, uma terra que tinha o nome do seu irmão ao qual vieste falecer. E a Bíblia vem relatar a respeito que em um determinado tempo o seu pai, ele também faleceu. E quando nós olhamos no capítulo 11, que vem trazer esse relato, e logo no capítulo 12, vem falar que Deus vinha falar com Abraão, se revelar para Abraão, e dizer para Abraão assim: olha, sai da sua casa, no meio da tua parentela, da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus viesse convocar e chamar Abraão naquele momento, para que ele viesse seguir um novo caminho, uma nova jornada, uma nova trajetória. Interessante que Deus viesse se revelar para Abraão
E vieste ele pedir a ele, falar, ordenar para ele que viesse sair daquela terra onde ele já estava estabilizado, onde estavam os seus familiares, onde ele já estava convivendo há alguns anos. E Deus ainda fala assim, sai dessa terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. Talvez poderia vir na mente de Abraão vários pontos de interrogação, poderia vir vários questionamentos, e dizer, como que eu vou ir para uma terra, um Deus que se revelou para mim agora, dizendo para eu sair daqui, ir para uma terra que Ele ainda vai mostrar. Eu não sei aonde eu vou habitar, eu não sei aonde irei passar, eu não sei quais são os perigos que me esperam, mas não, a Bíblia diz que em meio a essa convocação, ao qual Deus fez a Abraão, diz a palavra do Senhor dentro desse mesmo capítulo 12, falaste das promessas que viria sobre a vida dele, que iria engrandecer o nome dele, que as famílias seriam benditas por causa dele, que todos aqueles que viessem a abençoar seriam abençoados, todos aqueles que viessem a amaldiçoar seriam amaldiçoados. E Deus começa a falar, dialogar com Abraão. E a Bíblia diz que Abraão ele foi, partiu e saiu daquelas terras, a terra de Harã, e partiu para aquilo que Deus viesse lhe ordenar. Interessante dentro disso, que Abraão ele pegou ali a sua esposa, pegou o seu sobrinho Ló, o teu servo, tudo que ele tinha e partiu. Abraão passou a ser um peregrino sobre a terra. Abraão caminhando para saber o que Deus queria com ele, o que Deus iria ainda revelar para ele. Abraão como peregrino, ele sempre edificava as suas tendas. Abraão como peregrino, ele sempre levantava, erguia suas tendas para ali se habitar. E quando Deus pedia para ele se mover, ele ali desarmava suas tendas e continuava a sua jornada. Só que meio a essa trajetória, a Bíblia vem relatar que assim Abraão ele foi prosperando, mas o seu sobrinho também Ló foi prosperando. A Bíblia relata que Ló ele tinha riqueza, Abraão também tinha riqueza, Ló tinha os seus pastores, Abraão também tinha os seus pastores, Ló tinha os seus servos, Abraão também tinha, Ló tinha as suas tendas, Abraão também tinha as suas tendas. Mas existia uma coisa que Abraão tinha e Ló não tinha. Dentro de toda essa semelhança em Abraão e o seu sobrinho, havia uma coisa ao qual Ló não tinha, mas Abraão tinha. A Bíblia relata que todo momento que Deus se revelava para Abraão e falava com Abraão, de imediato Abraão se preocupava em se posicionar diante de Deus e edificava sempre um altar diante do Senhor. E através daquele altar que ele edificava, ele ali oferecia um sacrifício ao Senhor naquele momento. A única diferença que havia era que Ló não tinha altar, mas Abraão tinha altar. Ele tinha essa preocupação. E quando nós falamos de altar, falamos de intimidade, falamos de comunhão, falamos de adoração ao Senhor, da proximidade com Deus, porque o Deus que eu sirvo, que você serve, que nós servimos, é um Deus de relacionamento. Ele quer se relacionar com teus filhos, ele quer ter essa proximidade com teus filhos, ele quer ter essa intimidade, essa comunhão para com os seus filhos. E Abraão entendia isso. Quando Deus se revelava, ele tinha essa preocupação de edificar um altar ao Senhor e oferecer ao sacrifício ao Senhor. Ele queria sempre manter essa conexão, esse contato, essa aproximação, essa intimidade diante da presença de Deus. Abraão tinha altar. E ele não queria perder esse contato. Ele não queria perder essa aproximação. Mas interessante que em meio à caminhada, à trajetória de Abraão, Deus ele foi sempre preparando e provando Abraão. Estava preparando Abraão para coisas grandes, coisas maiores. Mas diz a palavra do Senhor que em determinada situação, em um tempo, veio uma grande fome, uma grande necessidade sobre a terra, aonde Abraão estava habitando. E diz a palavra do Senhor que naquele momento, quando ele viu a escassez, quando ele viu a fome, quando ele viu a necessidade, ele colocou no teu coração, vamos descer ao
ao Egito. Vamos descer ao Egito porque lá tem providência. Lá nós conseguimos alcançar algo para que não viemos passar dificuldade ou até mesmo morrer de fome nesta terra. Ele colocou no teu coração. E quando partiu para assim no Egito, a Bíblia diz que ele já foi conversando com Sara, dizendo: olha, tu és uma mulher formosa. Quando chegar lá, eles vão te observar, vão te admirar e de repente vão querer possuí-la. E dentro disso, descobrindo que eu sou o seu esposo, eles, lógico que vão querer me matar, vão tentar se livrar de mim. Mas quando chega lá, você fala que és a minha irmã. E dentro dessa, que ele vieste arquitetar naquele momento, diz a palavra do Senhor que ele chegou na terra do Egito. E chegando lá, fizeram conforme combinaram. Mas de repente Deus interviu e não permitiu que ali o rei daquela terra viesse possuí-la, viesse pegar Sara como esposa. Não permitiu, interferiu naquele momento e viesse se revelar naquele lugar. E agora o rei daquela terra, apavorado, desesperado com toda aquela situação, viesse questionar a Abraão: por que fizeste isso? Por que mentiste? Por que deixaste vir todas essas coisas contra nós? E pediste para ele se despedir e sair daquela terra. A Bíblia diz que ele saiu com serva, ele saiu com servo, ele saiu com animais, com ovelhas, com bois, ele saiu mais rico ainda daquela terra. Talvez alguém possa dizer: muitas vezes em meia luta, em meia prova, talvez é bom a gente escapar e descer um pouquinho o Egito, porque olha a história de Abraão, ele melhorou a sua situação. Não, Deus, ele não quer que você desça o Egito. Se nós olhar pela tipologia bíblica, Egito representa o mundo. Deus não quer que você desça o mundo em busca de providência, porque se ele fez uma promessa na sua vida, ele é fiel para cumprir. Porque quando Abraão desceu o Egito, ele abandonou o altar. Ele abandonou o altar. Ele vivia em comunhão, ele vivia em intimidade, ele vivia em adoração, ele vivia próximo a Deus, ele estava sempre diante do altar. Mas quando a dificuldade veio, ele se afastou do altar e desceu o Egito. Independente da situação que você vem estar passando, olha para o céu, confia sempre em Deus. Se há um relacionamento na sua vida com Deus, Ele é fiel e poderoso para agir a favor da sua vida e mudar a situação e mudar a sua história. Ele pode ter saído com algumas coisas, mas trouxe a consequência, porque no meio dos servos, de escravo e escrava, veio Agar, que trouxe consequência pular para a família, para o relacionamento. E dentro da promessa que Deus tinha feito para Abraão, que ele ia gerar ali a promessa, a descendência, um filho. E meio toda essa situação, Sara não estava entendendo os propósitos de Deus, que ofereceu a própria escrava naquele momento, porque ela olhou para a sua limitação, para a circunstância que ela estava passando, toda a sua situação naquele momento, sabendo que era estéril, que não podia gerar filho, a velhice chegando, e dentro daquela situação toda, ela disse: pega a minha escrava, se deita com ela, para que a promessa de Deus se cumpra. Oh, irmão, não tenta arrumar jeitinho para que as coisas, as promessas de Deus se cumprem na tua vida. Você não precisa trazer jeitinho, porque Deus é fiel para agir e cumprir na tua vida. Oh, labassurianda, labassai, decanta, labassurianda, labaxéria. Deus é fiel. O problema é que nós estamos querendo arrumar jeitinho, achar alternativa, achar caminho mais fácil para alcançar algo que Deus prometeu para a nossa vida. Nós não precisamos disso, não. O caminho pode ser até mais difícil, mais longo, mas Ele é fiel para cumprir. Se Ele prometeu na tua vida, Ele vai cumprir. Mas a Bíblia diz que quando ele saiu do Egito, ele voltou para o lugar da onde ele tinha
abandonado. Ele deixou o altar e desceu ao Egito. Mas quando ele saiu do Egito, ele entendeu, eu preciso voltar para o altar. Eu preciso voltar para a intimidade. Eu preciso voltar para a comunhão. Eu preciso resgatar minha adoração a Deus. Eu preciso voltar. Ele entendeu que ele precisava estar sempre diante do altar. Eu não sei em que condições você entrou por essas portas nesta noite, mas o Senhor está te convidando para que você possa voltar ao altar novamente. Voltar à adoração. Talvez quanto tempo você não adora, tanto tempo que você não glorifica, não exalta, não busca a presença de Deus. Quanto tempo, talvez isso já está tão distante da sua vida, mas se você compreender nesta noite que você precisa voltar ao relacionamento com Deus, você vai ver o agir de Deus na sua vida. Se nós olharmos, Abraão tinha essa preocupação de estar sempre diante do altar. No capítulo 12 você vê ele edificando altar, no capítulo 13 você vê ele edificando altar. Quando ele não estava edificando altar, ele estava dizimando. Quando ele não estava dizimando, ele estava conversando com Deus e Deus fazendo promessa. Havia uma aproximação muito grande na vida de Abraão. Mas a Bíblia vem relatar que chegou o momento que Deus viesse cumprir a promessa na vida de Abraão. Deus lhe tinha prometido um filho. Ismael nasceu de um relacionamento com a sua escrava. Mas a promessa que Deus tinha era com ele e com Sara. E se cumpriu. A Bíblia diz que agora Sara engravidou. Quando cumpriu o tempo, Isaac nasceu. A alegria de Abraão era imensa. Ele já na sua velhice, Sara na sua velhice, fez um grande banquete, uma grande festa para festejar aquele momento glorioso. A Bíblia diz que o tempo ele foi se passando. Quando nós olhamos lá no capítulo 21, lá no versículo 34, diz a Bíblia que Abraão, por muito tempo, foi morador na terra dos filisteus. Depois da aliança que ele fez com o rei daquela terra, ele passou a ser morador muito tempo daquela terra. Eu lendo em casa, o Senhor trazia, se passou muito tempo, o tempo que Isaac foi crescendo. De nenenzinho, criança, foi crescendo, pré-adolescente, ele foi crescendo. Abraão, ele ficou muito tempo. Nesse muito tempo, Isaac foi crescendo. Mas quando nós olhamos no versículo 34, que traz esse relato que ele viveu ali, ele morou na terra do Filisteu por muito tempo, e nós olhamos o capítulo 22, que já dá continuidade logo após esse versículo, ainda fala assim, depois dessas coisas, pois Deus aprova a Abraão. E eu fiquei meditando nisso. Meu Deus, eu preciso entender isso. Muito tempo Abraão naquela terra. E esse muito tempo representa que Isaac foi crescendo. E dentro desse período, a Bíblia diz que Deus pôs Abraão à prova. Depois desse muito tempo, a Bíblia diz assim, ó, que Deus falou assim com ele, olha, toma o teu filho. O teu único filho, Isaac, a quem amas. E agora você vai oferecer o seu filho em sacrifício. Sabe o que Deus trouxe ao meu coração? Que Deus queria despertar a Abraão
porque nesse período ele morando muito tempo, e Isaac foi crescendo, dá a entender que ele ficou tão concentrado na bênção, na promessa que ele recebeu, que ele se afastou do altar. E agora Deus fala assim, agora você vai pegar o teu filho. Teu filho. E algo interessante que ele fala assim, o teu filho, se Deus parasse aqui e falasse assim, pega o teu filho. Abraão estava tão apegado a Isaac, que se Deus finalizasse aqui, ele ia lembrar, opa, vou pedir para Ismael voltar. Deus está pedindo um filho, eu vou pegar Ismael e vou oferecer a Deus. Mas Deus foi tão detalhista, para não deixar nenhuma dúvida na mente de Abraão, que ele disse, teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas. Deus trazia ao meu coração a respeito disso. Isaque era bênção? Era. Isaque era promessa? Era. Ele ia fazer parte daquilo que Deus iria fazer no futuro? Iria. Isaac veio para alegrar a família? Veio. Isaac não era maldição. Isaac não era prova. Isaac não era luta. Era bênção, pastor. Era um bênção. Só que Deus trazia eu entender que apesar dele ser bênção, é como Abraão colocou Isaac acima do relacionamento que ele tinha com Deus. Há muitas coisas que Deus faz na nossa vida, que são bênção, que são vitória. Talvez passa naquele concurso, estuda e passa naquele concurso, é promovido numa empresa, é bênção, é vitória, mas não pode colocar acima do seu relacionamento com Deus. Talvez almeja tanto por aquele carro tão bonito, carro zero, carro do ano, é bênção, é vitória, mas ele não pode estar acima do seu relacionamento com Deus. Talvez tenha orado tanto para Deus preparar para um varão para a varoa para o varão, e de repente vem um relacionamento, namoro, é bênção, é vitória, mas esse relacionamento terreno não pode estar acima do relacionamento celestial. O problema é que nós estamos colocando algo que recebemos acima daquele que nos abençoou. O problema é que achamos que agora, eu orei, busquei, paguei preço, agora eu recebi, eu não preciso orar como eu orava mais, eu não preciso buscar como buscava mais, eu não preciso estar no culto como eu estava antes, agora não precisa, porque eu já alcancei o meu objetivo. Mas Deus está dizendo nesta noite, nós precisamos continuar o nosso relacionamento com Ele. Nós precisamos. O problema é que nós se afastamos disso. O problema é que nós mudamos as nossas prioridades. E quando eu vejo aqui, Deus falando, o teu filho, o teu único filho Isaque, e vai oferecer em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. A Bíblia diz que ele se levantou de madrugada, preparou o jumento, tomou consigo seus 2 servos, pegou o Isaque, seu filho, lenha, e partiu. A Bíblia diz no versículo 4 que ao terceiro dia, Abraão erguendo os olhos, ele viu de longe o lugar que Deus queria que ele fosse. Aí que nós entramos no versículo que compartilhamos nesta noite. Que quando ele diz assim, esperai aqui, falou com o teu servo, esperai aqui com os jumentos, que eu e o moço iremos adorar.
E já havendo adorado, voltaremos. Quem lê esse texto fala assim, Abraão era maluco, era doido, não funcionava bem. Que não foi qualquer um que pediu o teu filho. Quem pediu foi Deus. O dono da vida. O que tem um poder para dar vida e tirar. Pertence tudo a Ele. Ele sabia diante de quem ele estava. Ele sabia quem estava pedindo o teu filho. Como ele pôde ser tão ousado naquele momento em dizer, ficai aqui, iremos e voltaremos. O certo era dizer, olha, ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos adorar, havendo adorado, daqui a pouco eu volto. Dentro da lógica humana, era isso. Daqui a pouco eu volto. Mas Deus trazia ao meu coração, que naquele momento é como se Abraão estava compreendendo o que Deus queria da parte dele. Ele sabia que Deus era fiel para cumprir a promessa. Ele sabia que Isaac fazia parte de uma promessa. Ele era uma promessa. Ele sabia que se Deus enviou a promessa, não ia de uma hora para outra tirar dele algo que ele deu. Eu creio que naquele momento Abraão, ele pôde compreender através dessas palavras que ele direcionou ao teu servo, dizendo iremos e voltaremos. É como no coração dele estava dizendo, eu estou entendendo o que Deus quer de mim. Ele não quer matar o meu filho, ele não quer matar a promessa, ele quer que eu volte ao altar, ele quer que eu volte ao relacionamento, ele quer que eu volte à intimidade, ele quer que eu volte à comunhão, ele quer que eu volte à aproximação com Ele. Eu estou entendendo que nesse período que se passou, eu fiquei um pouco desapercebido, eu fiquei um pouco distraído e não estava entendendo que estava se afastando dessa intimidade com Deus, que eu estava se afastando do altar. Deus somente está chamando a minha atenção. Aí eu te pergunto, será que Deus tem te chamado a atenção para algo? Será que Deus tem te despertado para algo e você não tem entendido? Ou tem fingido que não entende? Será que Deus tem falado contigo que para você resgatar algo que você deixou pelo caminho? E talvez você tem deixado para lá? Mas eu te convido hoje a ser como um Abraão, entender, compreender e se posicionar diante de Deus e voltar àquilo que Deus tem nos despertado para que possamos voltar a fazer diante da tua presença, em meio à luta, à dificuldade. Eu sei que a situação é difícil, o inimigo se levanta, é muita afronta, é muita calúnia, é muito problema, é tanta situação que talvez você quer se apresentar diante de Deus. Ah, Deus, olha o que eu estou passando, olha a minha situação, como eu posso, não tem como. Talvez até mesmo o trabalho tem nos ocupado o nosso tempo e nos afastado diante da presença de Deus, mas Deus não está olhando para essa circunstância. Deus, quando Ele olha do céu para a terra, Ele não está preocupado com aquilo que está à sua volta, Ele olha direto para você e te convida, volte ao relacionamento comigo, volte à intimidade comigo. Ele quer trazer esse despertamento e talvez já tenha trago esse despertamento na sua vida, e nesta noite estou aqui para te dizer, para que nós possamos fazer como Abraão fez. Porque Abraão não falou da boca para fora aquela palavra. Abraão estava tão convicto do que ele estava dizendo, porque depois que eles falou com o servo, ficar aqui com o jumento, o filho também foi questionar o pai. Ô pai, eu estou vendo fogo, estou vendo lenha, mas cadê o cordeiro?
Onde está o cordeiro? Abraão podia olhar para Isaac e falar assim, não tem cordeiro, meu filho. Cordeiro é tu. Ele podia falar isso. Tem não. Mas ele olha para o teu filho e diz, Deus proverá o cordeiro. Deus proverá o cordeiro. Ele entendia, mas mesmo assim, ele continuou a sua jornada. Ele chegou a determinado lugar que Deus lhe tinha ordenado. A Bíblia diz que naquele momento, ele preparou o altar, que Deus queria ele no altar. Ele preparou a lenha, ele preparou tudo, colocou o teu filho sobre aquele altar. E diz que naquele momento, na hora que ele ia imolar o teu filho, para oferecer em sacrifício a Deus, e cumprindo o que Deus tinha lhe ordenado, ele foi até o fim. E naquele momento diz a palavra do Senhor, que um anjo bradou do céu e disse, não toca nesse menino. Há uma promessa. Há uma promessa, é bênção na tua vida, é vitória na tua vida. Deus te provou e você se mostrou fiel a Ele, que não poupou nem o teu filho nesse momento. Interessante dentro disso, que nós olhamos lá no livro de Tiago, no capítulo 2, no versículo 23, diz que creu Abraão em Deus e foi-lhe imputado por justiça. E a Bíblia diz assim, e ele foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. E quando fala amigo de Deus, que eu guardei aquilo, pastor, na manhã. Quando fala de amizade, né? Aquela liberdade que não é para ter com Deus. Como tem os colegas de escola, eu guardei aquilo ali, foi interessante. Que muitas vezes as pessoas como se expressam diante de Deus. Quando fala aqui Abraão amigo, está falando a respeito de relacionamento. Foi aquilo que eu li no começo. Quando fala Abraão amigo de Deus, é aquilo que relacionamento significa amizade. Significa um ato de estabelecer uma ligação. Ele precisava voltar para esta ligação com Deus, que ele estava afastado. Quando fala de relacionamento, vem falar de uma relação de intimidade. Era a intimidade que Deus queria com ele. E ele foi tão profundo naquele momento de oferecer o seu filho, mostrava como ele estava íntimo de Deus, como ele tinha intimidade com o Senhor. Para ele usar aquela expressão com o teu servo, para usar aquela expressão para o seu próprio filho, mostra que esse relacionamento havia uma intimidade grande com Deus. Outra coisa que nós aprendemos a respeito de Abraão, de uma maneira de conviver bem, foi estabelecido. Ele voltou à comunhão, ele voltou ao relacionamento, ele voltou à intimidade. A Bíblia diz que quando ele olhou, ele viu que Deus já tinha deixado uma providência. O sacrifício estava ali para ele poder colocar no lugar do teu filho naquele momento. E se cumpriu aquilo que ele falou com o teu servo, dizendo, iremos adorar. E havendo adorado, voltaremos para vós. Ele foi, e Deus assim se agradou da atitude de Abraão, e ele voltou com o teu filho, com a tua promessa, com a tua bênção, com a tua vitória para o seu lar novamente. Não abre mão dessa presença, não abre mão desse relacionamento. Moisés, ele disse, Senhor, não faça eu partir deste lugar, se a tua presença não for comigo. Davi disse, não retira de mim o teu espírito, não afasta de mim a tua presença. Eles entendiam que eles precisavam ter esse relacionamento com Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Buscareis e me acharei quando me buscareis de todo o vosso coração. Deus, Ele quer que nós venhamos estar próximo dEle, diante dEle. Quando fala da parábola do filho pródigo, interessante que quando ele pede todos os seus bens, tudo que lhe pertencia e partiu, você não vê o pai saindo desesperado atrás dele.
Não vê ele indo, o pai indo ao encontro dele e trazendo ele. Não. Faltava amor no pai? Não. Ele não amava o filho? Amava. Ele sentia falta? Sentia. Sentia tanto que quando o filho voltou, ele estava ali alegre, preparou um banquete, vestes novas, sandália nova, anel no dedo. A alegria era imensa de reencontrar o teu filho. Mas quem precisou ter a atitude de voltar foi o filho. E o pai estava aqui de braços abertos, o esperando para aquele grande momento. Para nós finalizarmos, entenda isso. Não é Deus que se afasta de nós, é nós que se afastamos dele. Ele quer um relacionamento conosco, mas muitas vezes nós não queremos um relacionamento com ele. Deus, ele fica aguardando, ele nos desperta, ele nos prova, ele nos mostra para que possamos estar próximo dele. Deus é tão maravilhoso que quando nós olhamos no capítulo 22, já estou finalizando, que Deus pede o teu filho, mas lá no capítulo 15, Deus fala com Abraão, traz um sono profundo nele, e Deus se revela e traz o futuro da sua descendência. O que iria acontecer, aonde eles estariam, o que eles iriam sofrer, como o Senhor ia tirar eles de lá, vieste revelar a Abraão. Talvez esse tempo todinho que ele ficou na terra dos filisteus passou, mas desde o momento que Deus pediu o teu filho, é como se vê um despertamento na sua alma e compreender, existe uma promessa. E eu não abro mão dessa promessa que Deus tem na minha vida. Eu não abro porque Ele me prometeu. Não abre mão da promessa de Deus na sua vida, independente da situação que você venha passar. Não abre mão da promessa de Deus na sua vida. Coisas grandes o Senhor tem para realizar, coisas grandes Deus tem para fazer. Não abre mão das promessas de Deus, mas agarra com toda a tua força e diz: a promessa é minha, eu não abro mão e eu tomo posse dela por completo na minha vida, porque Deus prometeu e Ele é fiel para cumprir. Mas volte. Mas volte. Rapidamente eu gostaria de orar com você nesse momento. Fique de pé comigo. Mas volte. Volte. Eu não estou entendendo o que esse irmão está pregando. Eu sou crente. E Abraão era o quê? Servo a Deus. Serviu ao Senhor. Mas Deus não queria que ele viesse ser somente servo, mas ser amigo. Para ter intimidade com Deus, não basta ser somente servo, mas precisa ser amigo. Ele servia a Deus. Mas Deus estava lhe chamando para algo maior. Algo além. O que eu estou trazendo para você nesta noite, você é crente, você é servo, continua servo. Mas Deus quer algo mais. Deus quer te chamar para algo mais. Tem algo maior para Deus fazer na sua vida. Mas muitas vezes se acomodamos em algo. E Deus está trazendo esse despertamento para nós nessa noite. Para que possamos ter esse relacionamento com Deus. Eu gostaria de fazer uma oração rápida, breve aqui.
já retornar para o pastor o microfone. Mas eu queria que você meditasse. Isso aí é particular, você com Deus. Você com Deus. Sabe por quê? Abraão, eu não vi Abraão edificando altar no meio do povão. Quando ele saía para sacrificar, ele não ficava levando todo mundo para aquilo ali. Sabe por quê? Ele queria ter uma intimidade com Deus. Era algo particular ele com Deus. E dentro do seu íntimo agora, você vai ter esse particular com Deus agora. De repente, durante eu estava aqui ministrando, talvez passou um filme na sua cabeça. Da sua caminhada, da sua trajetória. O que você conquistou, o que você perdeu. Talvez as promessas que Deus fez na tua vida. Aquilo que já se cumpriu, aquilo que ainda não se cumpriu. Mas Deus te convida hoje a estar próximo dEle, estar junto dEle. Milagres Ele quer fazer na tua vida. Grandes coisas Deus quer fazer na tua vida. Se você de repente falar assim, eu não tenho força, é um momento de você falar, Deus me ajuda, eu quero e peço a tua ajuda. É noite de você romper barreiras. É noite de você romper as barreiras. Oh, decanta lá, bassai. Lá bassurianda, lá bassuricanto, lá bassai. Feche os seus olhos nesse momento. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Oh, labassurianda, labassai. Senhor Deus, eis-me aqui diante da tua presença, juntamente com a tua igreja. Deus, é noite de despertamento. É noite onde o Senhor quer nos despertar para algo. É noite onde o Senhor nos convida a ter uma relação, um relacionamento maior contigo. Uma intimidade maior. O Senhor quer revelar coisas grandes. O Senhor quer revelar coisas maravilhosas. Ó Deus, quantas vidas que talvez acha que nunca vai cumprir aquilo que o Senhor falou. Mas eu sei, a tua palavra nos afirma isso, que o Senhor é fiel. É fiel. Por isso eu peço, meu Deus, age nesta noite a favor de vida neste lugar. Muda a situação. Ó Deus, se há alguma situação difícil, alguma circunstância, alguma adversidade que tem se levantado, esse vento que tem assoprado, essas ondas que estão agitadas, que talvez tem tentado bagunçar a vida de alguém, tu és o Deus que acalma o vento, que acalma o mar. Por isso eu peço nesta noite, age a favor desta vida agora. Age a favor desta vida agora. Oh, labassurianda, labassai. Decanta, labassurianda, labachéria. Ó Pai, eu peço a Ti agora, venha movendo de uma forma poderosa, meu Senhor. Ó Pai querido, Pai de poder, eu peço a Ti, Senhor, nesta noite. Dá vitória, Deus, dá vitória, Deus.
Dá vitória, Deus. Traga um renovo. Traga um renovo nesta noite. Oh, decanta alabassuri anda alabaxéria. Ó Deus, traga um renovo. Traga um renovo. Traga um renovo. Levanta, ergue esta vida. Ó Pai querido, Pai de glória. Traga, Senhor, ó Pai de glória, por mais profundo na tua presença. Que não venha viver somente no raso, que não venha viver somente na beira da praia, mas que possa ir o mais profundo com o Senhor. Ó Pai, eu peço a Ti agora, em nome de Jesus, ó Deus, venha tocando em vida nesta noite, venha tocando em vida nesta noite, venha tocando em vida nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, que envergonhado e confundido venha ser, ó Deus, o inimigo da nossa alma, Senhor. Ó Pai querido, Pai de glória, que venha ser envergonhado nesta noite, porque eu creio na vitória da tua igreja, eu creio na vitória do teu povo, eu creio nesta noite, meu Senhor. Por isso eu peço, Deus, move neste lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Que Deus abençoe a igreja poderosamente nessa noite, em nome de Jesus.